Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Professor Tarcísio aqui. E na videoaula de hoje continuaremos falando de cinética química. Hoje falaremos sobre a lei cinética ou lei da velocidade de uma reação, que também pode ser denominada como lei da ação das massas, né? Equação de rapidez ou, né, lei cinética da reação. Um dos fatores que interferem na velocidade, né, na rapidez ou na taxa de desenvolvimento de uma reação química é a concentração dos reagentes. Então, a influência da concentração, né, desses reagentes na velocidade das reações geralmente dá um aumento, né, da rapidez, né, ou da velocidade de uma reação. Então, a taxa de desenvolvimento ou velocidade de uma reação química, tá, a uma determinada, né, uma dada temperatura, é diretamente proporcional ao produto, tá, de uma constante pelas concentrações dos reagentes em quantidade de matéria elevadas, né, aos seus respectivos expoentes determinados experimentalmente. Seguindo, né, a imagem, vamos analisar, né, a equação genérica, onde A mais B forma lá os produtos C mais D. Então, digamos que se nós aumentarmos a concentração dos reagentes A e B, o que acontecerá com a velocidade da reação? Bem como a quantidade lá de partículas que vamos ter agora no reagente irá aumentar, num mesmo espaço, haverá também o quê? Mais choques efetivos. Aqueles choques efetivos que já vimos lá na teoria das colisões. Tá ok? Então, esses choques efetivos entre elas, né, entre as partículas, resultarão no aumento da taxa de desenvolvimento, né, o que significa um aumento da velocidade da reação. Dado isso, a velocidade da reação ela é diretamente proporcional à concentração dos reagentes. Porém, isso depende da temperatura também. Então, por isso, teremos lá a seguinte equação matemática, em que V será igual a K vezes A vezes B. V é a velocidade da reação e K é a constante, né, que só depende do valor da temperatura. O A e o B são os meus reagentes, lá as minhas concentrações molares. Já o meu Azinho e o meu Bzinho, né, eles são os coeficientes estequiométricos. Mas, professor, o que é um coeficiente estequiométrico? É um número que fica à esquerda da fórmula, né, da substância de uma equação química. Ele indica quantas, né, daquela fórmula estão reagindo, né? Quando a reação está balanceada e indica a proporção, né, estequiométrica. Ou seja, é o número molar, quantas vezes eu tenho daquela substância. Vamos olhar um exemplo bem simples, né, que é a formação do iodeto de hidrogênio, onde eu tenho H2 mais I2, né, que forma 2 mols de iodeto de hidrogênio. A equação para a lei da velocidade ficaria assim, então, V é igual a K, né, que é a constante, vezes H2 vezes I2. Ambos são elevados ao coeficiente estequiométrico 1. Por quê? Porque se eu observar lá nos reagentes, eu tenho apenas 1 mol de cada uma das suas substâncias. Eu tenho 1 mol de H2 e 1 mol de I2. Então, vamos ao próximo exemplo, né? Onde temos ali a decomposição, uma reação de decomposição do ácido clorídrico, né? Que ele vai virar hidrogênio e cloro. Então, eu tenho 2 mols de ácido clorídrico que vão se transformar em 1 mol de H2 de hidrogênio mais 1 mol de Cl2, né? De cloro 2. Então, ali eu tenho duas propostas. Em A, pede o seguinte: escreva a equação de velocidade dessa reação. E em B, né, fala a seguinte proposta: por meio de experiências, a velocidade dessa reação de concentração do gás cloro de hidrogênio, né, ou do ácido clorídrico,
é a concentração desse reagente em temperatura constante a 25 graus Celsius, né? Foram anotados na tabela que vai vir a seguir. A tabela mostra que eu tenho 4 experimentos. Ela também mostra que a concentração do meu reagente lá em mol por litro cresce do experimento 1 para o experimento 4. Por consequência, a velocidade, né, da reação em mol por litro, né, por tempo, né, no caso ali está sendo determinado por minuto, também cresce. Podemos ver que a velocidade entre o experimento 1 e o experimento 4 aumentou quase 6 vezes. Com base nisso, vamos determinar a constante de velocidade, né, características dessa reação na temperatura mencionada, que no caso foi mencionado a 25 graus. A resolução ela é bem simples, olha só. Nessa situação, eu só tenho um reagente, então não vai ser V igual a K vezes A vezes B. Nessa situação, eu vou ter apenas V de velocidade vai ser igual a K de constante vezes A. A nessa situação, que será o meu reagente, que vai ser o ácido clorídrico, né? Ou ali o HCl que vocês estão vendo, que vai ser elevado, tá ok? Ao coeficiente estequiométrico 2. Por que 2, professor? Porque eu tenho 2 mols daquela substância. Então, ficou V é igual a K vezes HCl elevado ao coeficiente estequiométrico 2. Então, para dar sequência à minha equação, eu vou ver que K vai ser igual a velocidade, né, em mol por litro, no caso ali que foi dado por minuto, sobre, né, a concentração do meu reagente, né, de HCl em mol por litro. Então, a constante, né, ficou igual a 10,01 vezes 10 elevado a 3, né, mols por litro por minuto, sobre, né, a minha concentração, que é de 0,01 mols por litro. Dado isso, então, K, né, a minha constante, ficou igual a 1,01 vezes 10 elevado a 1 por minuto. Para resolver aí também a letrinha B, eu posso usar os dados, tá ok? De qualquer uma das experiências, né? Que o valor obtido sempre será o mesmo. Bom, galerinha, por hoje é isso. Eu sei que o assunto parece ser um pouquinho complicado, mas na prática, na hora que vocês forem fazer, vocês vão ver que é muito mais simples do que vocês pensam. Também qualquer dúvida, eu estou à disposição. Vocês podem comentar no próprio vídeo ou de preferência lá no fórum. Como atividade, vocês vão pegar a apostila do módulo 12, lá no capítulo 4, vão abrir lá na página 23 e vão fazer apenas a questão 3. Tá ok? É isso, um abraço e bons estudos.